Eu acho que até a seleção brasileira não atua muito no 4-4-2, não. A seleção brasileira atua no 4-1-4-1, que é o sistema preferido do Tite. Eu sempre preferi o 4-4-2, porque eu acho que o time fica mais compacto, o time fica mais... ficando compacto, pode jogar mais juntos os setores. Eu acho que o futebol, na maioria das vezes, você tem que jogar em triângulos. Então, você, com esse sistema, você consegue fazer triângulos pela direita, atrás, na frente, no meio, e seja para atacar, para os passes acontecerem, seja para defender, eu acho mais vantajoso. Aqui na seleção japonesa eu até mudei um pouco, botei com 3 zagueiros, mas sempre procurando jogar em triângulos, de uma forma, porque a maioria dos times japoneses jogavam com 3 zagueiros. Então eu, para facilitar os jogadores japoneses na seleção, não mudei o esquema. E até certo ponto eu acredito que tenha sido vitorioso. Essa formação, seja com 3 zagueiros, com 4 zagueiros, 3-5-2 ou 4-4-2, seria o ideal se a gente tivesse uma lousa aqui e pudesse botar lá os botões e você mostrar como é que você faz em termos desses triângulos, como eles aparecem por setores e como fica fácil para os jogadores fazerem a marcação, seja para atacar, seja para defender. Mas como não tem aqui, aí fica na imaginação de vocês. Né? Eu acho que na questão profissional, de ir para o futebol profissional, sem dúvida que foi a questão de eu ter 3 irmãos que jogavam futebol. Então isso me fez também acompanhar a carreira deles, me apaixonar e querer fazer também. Mas o futebol talvez, quando eu era pequeno, o brinquedo que mais a gente gostava de fazer era jogar bola. Muitos anos atrás, né? É lógico que tinha muito espaço nas ruas para se jogar futebol, então a gente ganhava uma bola, juntava os amigos e jogava bola. Então você vai passando a gostar e se apaixona por isso. E comigo não foi diferente. Naquela época o futebol era uma paixão, um divertimento. É um esporte que você pode praticar e que todo mundo, porque não tem muito custo, né? Você pega uma bola só e tá com o teu short descalço, quer dizer, não tem gastos, não é caro. Hoje já é mais caro, porque você não tem muito espaço, não pode jogar na rua. Aí tem que ir para uma escola de futebol, tem que comprar uniforme, tem que acertar de coisas, então se torna também um pouco mais caro. Mas na minha época não tinha nada disso, então era botar era time de um contra o outro, era um time de camisa, outro time sem camisa. Então era tudo mais fácil, todo mundo podia jogar, todo mundo podia brincar. Mas quando eu fui pro Flamengo na escolinha, com 13 anos, eu também não pensava em fazer do futebol a minha profissão. Naquela época não se pensava muito nisso. Era mais ter o prazer de jogar no Flamengo, porque era o meu time de coração, era o time que eu torcia. Então eu aceitei ir lá fazer o treino, mas em nenhum momento eu passava pela minha cabeça a questão de querer ser jogador de futebol profissional, como hoje qualquer criança, pelo espaço que o futebol ganhou, tem, né? E sonha. Alguma coisa eu acho que o pior foi quando eu não fui convocado para a seleção olímpica, né, de 72 na Alemanha. Nós tínhamos jogado pré-olímpico, tínhamos sido campeões. Inclusive eu fiz o gol de cabeça contra a Argentina, no gol que deu a classificação do Brasil para a Olimpíada de Munique. E estava no profissional, o treinador da seleção pediu que eu estava no profissional, mas estava sem jogar. E aí o treinador da seleção pediu que eu voltasse à categoria de base, eu voltei, fomos campeões, eu fui artilheiro. E quando chegou na hora da convocação eu não estava. E ali eu quase parei de jogar futebol.
Fiquei 10 dias sem ir no clube e por causa dos meus irmãos, que já tinham passado por situações complicadas, eles conversaram comigo, falaram que o Flamengo não tinha nada a ver com a história e que eu estaria punindo mais era o Flamengo e não o pessoal da seleção. Então eu voltei e foi o momento mais complicado que eu tive na minha carreira, foi esse. Não, eu acho que a folga faz bem às vezes, né? Se você tem um ritmo forte de trabalho, nessa idade, é a idade que já começa os treinamentos diários, que existem algumas idades que fazem 2, 3 vezes por semana só. Então eu acho que a folga ela é válida, né? Descansar para você poder continuar o trabalho. Se tiver uma pelada de divertimento para você se divertir, eu acho importante também participar, jogar. Mas o treinamento mesmo, sério e tal, eu acho que uma folguinha é sempre bom, ela faz muito bem para qualquer um, né? Então, puder descansar e aproveitar de outras coisas, principalmente nessa idade que você tem muita coisa para fazer, se divertir, então brincar, eu acho que faz bem para a cabeça. Esquecer um pouco do trabalho do dia a dia. Eu acho que o maior alegria ali foi poder tá sendo campeão com a camisa do meu clube de coração, porque, como eu disse, eu não tinha o desejo, a intenção de ser um profissional de futebol. As coisas foram acontecendo naturalmente, então, o primeiro título que eu tive, que foi na escolinha, né, no juvenil, vou falar o do juvenil, que foi mais importante. Então, uma decisão contra o Vasco, que é um adversário tradicional, e a gente ser campeão, foram 3 jogos, e eu acho que ali era praticamente o início da minha carreira, e todo mundo falava que a nossa geração era boa, que os jogadores eram bons, que podia dar muito. Então, você fazer essa transição de juvenil para profissional, de amador para profissional, sendo campeão, foi muito importante. E sendo campeão pelo clube do meu coração, que eu torcia. Naquele mesmo período, eu estava também ainda como torcedor. O time profissional ia jogar e eu ia para a arquibancada ver o time profissional jogar como torcedor do Flamengo. Então, estar no amador e ser campeão, para mim, foi realmente a satisfação maior foi essa. Eu não faço muita distinção, não, porque para mim título é importante, seja em qualquer categoria. Então, aquele foi o primeiro título oficial. E eu acho que isso se torna inesquecível. E é lógico que você ganha. Eu tinha sido campeão, mas não era um campeonato oficial antes e tal. E aí esse ficou bastante marcado, né? Então, eu acho que são situações que você sabe que elas foram muito importantes para dar seguimento na tua carreira. Sabe? Eu acho que é deixar um belo trabalho aqui no Kashima, no sentido de, com essa volta, deixar plantada mais uma base para os próximos anos, né? Do que o Kashima possa ser daqui para frente, continuar com espírito de conquistas, continuar com profissionalismo, continuar revelando jogadores, continuar lutando pelo título e torcendo para que haja uma bela reformulação na estrutura do clube que precisa para que isso continue, né? O Kashima continue forte, continue muitos profissionais querendo trabalhar aqui, querendo fazer o melhor para que essas conquistas apareçam, né? Porque
Está mais do que provado no futebol que todas aquelas equipes que se estruturaram e se estruturam cada vez melhor, que acompanham a evolução do futebol, a tendência delas serem campeãs é muito grande. Não, a minha comida favorita é a feijoada, né? Que tradicional no Brasil, feijão com as carnes de porco, então é o meu prato preferido. Mas como atleta, como jogador de futebol principalmente, aprendi a gostar de comer tudo, né? Das carnes, os frango, peixe, massa, que são ingredientes importantes, né, para um atleta. Então, a alimentação ela hoje é muito mais controlada do que na minha época e mais balanceada. Você hoje tem nutricionistas e tal, então tem que tomar cuidado com isso, com aquilo. Minha época você só tinha que controlar o peso, no mais podia comer de tudo e pronto. Então eu acho que a feijoada, ainda mais quando era feita pela minha mãe, agora é feito pela minha esposa, pela Sandra, então para mim é número 1. Mas gosto da comida japonesa, eu gosto do teppanyaki, gosto do shabu-shabu, gosto das sopas japonesas, né? E como bem aqui, porque gosto muito de frutos do mar, e aqui no Japão, frutos do mar é sempre muito, muito bem-vindo, né? A feijoada ela é tão especial no Brasil que virou uma tradição em muitos locais, restaurantes, hotéis, que aos sábados tem sempre uma feijoada especial para os clientes. Então isso mostra o quão o prato é importante para o brasileiro. Acompanhar futebol, né? Você tem que ter essa paixão por ver jogos e poder ter um conhecimento de futebol e também analisar bem as características dos jogadores para ver se ele se adapta ao tipo de futebol que existe, para onde você vai levá-lo, né? Não adianta, às vezes tem jogadores que têm uma boa qualidade, mas dentro do futebol que às vezes levam, pode não ser o ideal. Então, eu como gosto de futebol, observando o Campeonato Brasileiro, vi o Serginho jogando numa equipe pequena e vi 2 jogos, um inclusive fui ao estádio para ver, e com isso eu consegui analisá-lo, que poderia ele fazer sucesso aqui no Japão. Então, pelas qualidades, eu não conhecia ele pessoalmente, procurei informações sobre o lado profissional dele, então sempre foram muito favoráveis as recomendações, então eu acho que ele, por isso, se adaptou bem ao Japão, né? O Brasil tem muitos jogadores, muitos talentos, né? Sempre foi uma fábrica de talentos, agora você tem que saber analisar para ver se ele encaixa no futebol japonês, ou no chinês, ou no árabe, ou no europeu. Aí tem que ver a qualidade da forma que pode ser usado da melhor maneira possível. Sempre tive muita preocupação, né? Porque quando você está indicando alguém, está trazendo alguém, é preciso que você tenha um conhecimento muito grande, então, da pessoa, do dia a dia, qual a vida dele, como é que ele pode se adaptar, principalmente Kashima, que é uma cidade pequena. Então, é lógico que jogadores como Jorginho, Bismarck, Leonardo, Carlos Alberto, esses jogadores você não precisa analisar muita coisa, porque conhece eles o dia a dia, né? Vive o dia a dia. Mas jovens que às vezes não conhecem, é importante você ter uma gama boa de amigos, de profissionais que trabalham com esses jogadores,
como foi agora o caso do Serginho, como foi o caso do Augusto, que eu não conhecia. Então, peguei profissionais que me ajudaram nesses outros aspectos. Que jogar, a gente vê jogar, e todas as vezes que eu trouxe jogador para cá, eu procurei ir no estádio para vê-lo jogar. Porque você de cima, você vê movimentação, você vê a personalidade, a atitude, uma série de outras coisas que a gente sabe que serão necessárias, principalmente quando você vai para fora do seu país. Então, é uma responsabilidade, mas eu acho que aqui no Japão, aqui no Kashima, eu acertei mais do que errei.